Bem, então assim, ó, o projeto para essas duas aulas de agora, o negócio é o seguinte. No primeiro momento eu vou revisar a termodinâmica para quem está com um pouco de dificuldade e ter mais chance de acompanhar a finalização da matéria. E depois disso, eu vou fazer uma revisão de eletrostática para começar a migrar para a eletrodinâmica. E assim, eu acho que eu vou conseguir deixar todo mundo ambientado para começar a riscar as questõezinhas desse volume 2. O que nós vimos em termodinâmica que é de suma importância? Claro que termodinâmica, ela tem como base o estudo dos gases. Equação geral dos gases perfeitos e equação de Clapeyron. Clapeyron, PV igual a nRT. Claro que saber as propriedades dos gases, as variáveis do estado do gás, conhecer as transformações gasosas, isotérmica, isovolumétrica, né, ou isocórica, isobárica, saber o que é energia interna de um gás, de certa forma já é oriundo do estudo dos gases. Mas em termodinâmica especificamente, nós vimos que um gás, quando se expande, realiza trabalho. E se a pressão do gás for constante, nós podemos usar essa equação para calcular o trabalho. Essa equação também me diz que quando o volume de um gás diminui, o trabalho é negativo. Quando o volume de um gás não varia, o ΔV é zero, o trabalho é nulo. Porém, nós vimos que se a pressão for variável, para pressão variável, para calcular o trabalho do gás, nós calculávamos a área do gráfico. Área do gráfico P versus V. Continua valendo a ideia anterior: expansão, trabalho positivo; contração, trabalho negativo; transformação isocórica, trabalho nulo. Depois nós investigamos que quando a gente joga calor para um gás, parte desse calor é aproveitado, mas parte do calor fica presa dentro do gás. E a gente chamou essa energia que ficou presa dentro do gás de variação da energia interna. Variação da energia interna. Isso aqui é conhecido como primeira lei da termodinâmica. Eu particularmente prefiro escrever a primeira lei assim, ó: o calor que a gente joga para um gás, uma parte realiza trabalho, uma parte fica presa dentro do gás. Se tu for ver, né, menos passa mais, é a mesma coisa. Não custa lembrar que a primeira termodinâmica é oriunda do princípio de conservação da energia. Depois nós investigamos um pouco mais e ficamos sabendo que essa energia interna é do tipo cinética. E para calcular ela, 3 meios de nRT. Uma dedução que eu ainda não fiz para vocês. Sair da fórmula de energia cinética e chegar até essa relação de energia interna. Não custa lembrar que para calcular uma variação de energia interna é a energia final menos a energia inicial. Ou, se o N for constante, uma fórmula para calcular a variação da energia interna é 3 meios de nR ΔT. Através da variação da temperatura, a gente acha a variação da energia interna. Toda a máquina térmica funciona jogando calor para um gás, máquina térmica quente, né? Os motores jogam calor para o gás se expande realizando trabalho. Quando as pessoas começaram a comprar máquinas térmicas por motivos industriais, começou a se perceber que o gasto de energia era muito grande, a perda de energia era muito grande. Então começamos a nos preocupar com o rendimento de uma máquina térmica. O rendimento de uma máquina térmica é o lucro sobre o investimento. O lucro que eu espero de uma máquina térmica é o trabalho que ela vai realizar para mim. E o investimento que eu faço nela para ela poder funcionar é o calor oriundo da fonte quente. Porém, uma máquina térmica quente, ela funciona entre uma fonte quente e entre uma fonte fria. A máquina térmica quente, também conhecida como motor, recebe o calor da fonte quente, transforma parte desse calor na expansão de um gás, realizando o trabalho, e o excesso que não foi aproveitado tem que ser jogado fora para a máquina não derreter.
joga fora para a fonte fria o excesso de energia não aproveitada. Por isso nós podemos dizer que o trabalho de uma máquina térmica é a energia que ela recebe da fonte quente menos a energia despejada na fonte fria a cada ciclo. Substituindo essa última equação na fórmula do rendimento, depois de um algebrismo bobinho, fica 1 menos calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. O que é a máquina térmica fria ou refrigerador? É muito parecido, tem a fonte quente, tem a fonte fria e aqui está o refrigerador. O refrigerador ele opera energeticamente no sentido oposto. Nós aplicamos trabalho em um gás, esprememos um gás para que o gás roube energia da fonte fria e jogue esse excesso de energia junto com o trabalho para a fonte quente. Esta relação serve tanto para máquinas térmicas quentes, os motores, quanto para máquinas térmicas frias. Para as máquinas térmicas frias, quando nós vamos calcular se ela é eficiente ou não, a gente usa uma ideia um pouco diferente, chamada coeficiente de performance. Isso eu já tinha falado, eu acho também, né? Por isso aí tem uma revisão. Coeficiente de performance. Coeficiente de performance, a mesma ideia do rendimento, lucro sobre investimento. Porém, o lucro que eu espero do refrigerador é a retirada de calor da fonte fria e o investimento aplicado nele é o trabalho que nós aplicamos no gás. Cuidado, rendimento nunca será maior que 1. Então, ó, segundo a lei da termodinâmica, o rendimento de uma máquina térmica sempre será menor que 1. Uma máquina térmica opera entre fonte fria e fonte quente. Nunca conseguiremos aproveitar todo o calor da forma de trabalho. O trabalho é sempre menor que o calor recebido da fonte quente. Infinitas maneiras de expressar a segunda lei da termodinâmica. Porém, o coeficiente de performance pode ser maior que 1. E pode, não é que vai, pode ser maior que 1. Isto não viola a segunda lei da termodinâmica. Isto não viola lei nenhuma. O vestibular volta e meia tenta pegar o aluno nessa história. Já que o coeficiente de performance pode ser maior que 1, podemos concluir que os refrigeradores não obedecem à segunda lei da termodinâmica. Mentira. O E ser maior que 1 não significa nada. Não significa que eu estou gerando energia. O E ser maior que 1 está dizendo que eu estou retirando mais calor da fonte fria do que o trabalho que está sendo usado. E não tem problema. Se eu retirei 300 joules da fonte fria usando 100 joules, a única consequência é que eu vou jogar 400 para a fonte quente. Isto é a primeira lei termodinâmica que vai, a segunda lei, vai continuar sendo respeitada. Não vai ter problema algum. Um sujeito começou a investigar a eficiência e o rendimento das máquinas térmicas foi o tal do Carnot. E ele descobriu qual é o ciclo termodinâmico perfeito para aproveitar ao máximo a energia de uma máquina térmica, ciclo de Carnot. Muito importante tu conseguir esboçar um ciclo de Carnot de próprio punho e ainda estudá-lo. A dica que eu te dei para conseguir desenhar um ciclo de Carnot legal é partir de duas isotermas. Pega um gráfico P versus V, pressão versus volume, faz uma pontilhada representando uma isoterma, faz outra pontilhada representando outra isoterma. E depois é simples achar o ciclo de Carnot. Expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão isotérmica, compressão adiabática. Simples assim. O ideal é tu dar nome para esses pontos aqui e conseguir descrever o que está acontecendo em cada uma delas. AB, expansão isotérmica. BC, expansão adiabática. Lembrando que adiabático significa sem troca de calor. De C para D, compressão isotérmica. E para finalizar, de D para A,
compressão adiabática. Não custa lembrar que adiabática significa troca de calor zero. Não ganha nem perde calor. O que é marcante sobre o ciclo de Carnot é que uma máquina que obedecesse esse ciclo teria um rendimento que depende só da temperatura da fonte quente e da temperatura da fonte fria. Uma máquina de Carnot, então, o rendimento dela pode ser calculado por essa equaçãozinha. Temperatura Kelvin. Exatamente. Primeiro, vale lembrar que a máquina de Carnot ela não é possível de ser construída, ela é idealizada. E por ela ser a melhor, a galera costuma raciocinar que ela dá 100%. Como que ela vai dar 100% de rendimento se tem uma lei que já me garante que nunca vai acontecer isso, né? A máquina de Carnot não viola a segunda lei de termodinâmica, portanto ela nunca tem rendimento de 100%. Tanto que eu acho que a gente fez essa análise hipotética, né, de usar uma estrela, o núcleo de uma estrela como fonte quente e o espaço interestelar como fonte fria. Fiz essa análise com vocês para calcular o rendimento de uma máquina de Carnot e mesmo assim dava 99,99999%, né? Não dava 100%. Bacana. Importante saber que ela não é possível de ser construída e que ela é a melhor possibilidade, mas mesmo sendo a melhor possibilidade, não aproveita toda a energia que nós jogamos para o gás. Ótima colocação. Acho que foi até aí a revisão então, né? Revisão honesta. Faltou discutir um pouquinho mais sobre as transformações cíclicas e falar sobre a entropia. Falar da segunda lei da termodinâmica de uma forma diferente. Então olha só. Transformações cíclicas. O nome já está dizendo, né? Eu vou sair de uma certa situação e ao completar o ciclo vou voltar à situação original. E não importa como é que o meu ciclo vai ocorrer, não importa como é que vão ser as transformações, se elas vão ser bonitas ou feias. Se eu estava numa certa situação A, completei um ciclo termodinâmico, doidão, e voltei à situação A, a primeira coisa que a gente tem que concluir é que se o volume e a pressão eram os mesmos antes e depois, eu tenho que entender que a temperatura no início é igual à temperatura no fim. Portanto, no todo, a variação de temperatura foi nula. E nós acabamos de revisar que a variação da energia interna depende da variação da temperatura. Portanto, a variação da energia interna numa transformação cíclica é sempre nula. Ah, professor, então eu posso afirmar que na transformação cíclica a energia interna não varia. No ciclo todo não varia, não quer dizer que não varia ao longo do ciclo. A energia interna, por exemplo, aqui ela aumentou, aqui eu não sei, aqui ela mudou de novo. Mas quando eu voltei ao ponto de partida, a energia interna voltou a ser o que era. Por isso que a variação da energia interna no ciclo é sempre zero. E eu lembro do meu professor me empurrando boca abaixo no terceirão a seguinte informação sobre transformações cíclicas. Ele disse que para calcular o trabalho realizado por uma transformação cíclica, bastava calcular a área de dentro do gráfico, de dentro do ciclo. E ele ainda alertou que se o ciclo fosse no sentido horário, o trabalho era positivo, e no sentido anti-horário, o trabalho era negativo. Então, nessa transformação hipotética, o trabalho é positivo e é igual à área de dentro do ciclo, no sentido horário. Um ciclo no sentido anti-horário, o trabalho continua sendo a área, mas vai ser um valor negativo. Resumindo, o sentido horário são os motores, sentido horário é um ciclo de uma máquina térmica quente, motor, e o sentido anti-horário é o refrigerador.
Mas eu sempre tive dificuldade, cara, em decorar. Eu nunca fui um cara bom de decoreba. Exceto quando eu criava minha própria mnemotécnica, né? Uma história na minha mente que me fazia lembrar de alguma coisa. No final do terceirão eu já estava com tantas mnemotécnicas na mente que eu estava perturbado já. Então eu queria descobrir por que isso era assim sem precisar decorar. Se eu entendesse por que no sentido horário o trabalho é positivo e no sentido anti-horário o trabalho é negativo, eu, ao esquecer dessa informação, eu poderia raciocinar e obter essa informação de novo. Então eu te convido aqui a ficar consciente. Vamos entender por que ocorre este fenômeno. Isso eu não mostrei na aula passada, por que no sentido horário era positivo, no anti-horário era negativo. Então é isso aí. Faltou esse detalhezinho, faltou falar um pouquinho de entropia. E aí tu já vai estar aí com uma bagagem bem razoável para começar a treinar a termodinâmica. Eu pretendo fazer outras revisões, não só a termodinâmica, como de eletrostática e toda a matéria que eu te contar. Mas a revisão sempre vai ser a toque de caixa, né? Enquanto daí quando eu vou falar da matéria pela primeira vez, eu falo um pouquinho mais lentamente. Ainda rápido, né? Por se tratar de um cursinho. Vocês também têm que aproveitar aqueles momentos do tira-dúvida, lá do historietado, né? Se tiver uma dificuldade acima da média, me procurar naquele momento, porque eu gosto de dar uma atenção especial naquele momento. Tu pode pedir na aula de historietado para eu repetir um raciocínio que foi executado na aula. Eu não vou dar a aula toda de novo, óbvio, né? Porque não faz sentido. Mas tu tem que ter a liberdade de me procurar e, né, tentar esclarecer as tuas dúvidas. Então olha só, galera. Vou provar por que no sentido horário o trabalho é positivo e no anti-horário o trabalho é negativo. É bem simples essa ideia. Imagine então que eu tenho um ciclo e vamos dividir esse ciclo, né, ciclo no sentido horário para começar. Vamos dividir esse ciclo em duas partes. Eu vou analisar o que está acontecendo do A para o B e depois eu vou analisar o que está acontecendo de B para A. Vou fazer menorzinho aqui os diagramas, P versus V. P versus V. Eu estou querendo analisar o que aconteceu na ida e estou querendo analisar o que aconteceu na volta desse ciclo. Vamos fingir que é a mesma coisa que eu estou desenhando aqui. Para mostrar isso, esse aqui é o ponto A, aquele ali é o ponto B, esse aqui é o ponto B, aquele ali é o ponto A. Primeira pergunta que eu faço. Esse trabalho de A para B foi positivo ou negativo? Por quê? Porque o volume aumentou, o volume B é maior que o volume A. Como é que se calcula esse trabalho positivo? A área embaixo do gráfico, obrigado, foi a revisão que a gente acabou de fazer. O trabalho de B para C, negativo, porque o volume diminuiu, o volume A é menor do que o volume B. Como é que se calcula o módulo desse trabalho negativo? Calcula-se a área. Pô, cara, se eu calculo essa área positiva e depois calculo essa área negativa, quando eu for somar as duas, o resultado final vai ser o quê? Positivo, né? Porque o número positivo é maior em módulo do que o número negativo. Por isso que o trabalho vai ser só a área de dentro e por isso que vai ser positivo, o trabalho maior que zero. Eu teria pego aqui, sei lá, né, mais 10 e subtraído menos 2, daria 8, que equivaleria à área interna. Afinal, a área de baixo do gráfico apareceu tanto no trabalho positivo quanto no trabalho negativo, por isso que foi anulada essa área aqui de baixo. E não tem, cara, se eu for fazer um gráfico, um ciclo, sempre que eu fazer o ciclo no sentido horário, que eu fizer o ciclo no sentido horário, a ida vai ser por cima gerando uma área positiva maior e a volta vai ser por baixo gerando uma área negativa menor. E esse mesmo raciocínio pode ser aplicado no caso do ciclo ser anti-horário. E não precisa ser redondo, tá, gente? Pode ser o formato que tu quiser. Podia ser um triângulo, ciclo. Ó. Sentido anti-horário, pressão versus volume. Vou separar esse ciclo de A para B e de B para A. Vamos separar esse ciclo em duas partes.
transformação de A para B, que seria essa transformação aqui, do ponto A para o ponto B, e a transformação de B para A, que seria outra transformação, de B para A. O trabalho de A para B é positivo, e para calcular esse trabalho, a gente calcularia a área embaixo do gráfico. Seria toda essa área. O trabalho foi positivo porque o volume aumentou. De B para A, o trabalho é negativo porque o volume diminuiu e é representado por toda essa área achurada. Se eu pegar essa área, que é um valor negativo, e for juntar com essa área, que é um valor positivo, vai dar um valor negativo igual à área de dentro do ciclo. Por isso que o trabalho vai ser negativo. Sempre a área de dentro e negativo. Quando tu esquecer quando é que o trabalho é positivo e quando é que o trabalho é negativo, faça um diagrama P versus V, faça um ciclo sentido horário e anti-horário, execute o raciocínio separadamente em cada parte do ciclo e tu com certeza vai lembrar desses fatos sem precisar decorar, como a maioria dos meus colegas fez, eu lembro no terceirão. A maioria quis decorar isso e na prova, obviamente, acabava se esquecendo quando é que era mais, quando é que era menos. Isso pode ser um problema. Show de bola! E agora sim, um último aspecto que vale a pena a gente contemplar, que eu não sei se a tua apostila trabalhava, a ideia de entropia, a prova matemática para o fim do universo. Do universo, cara, olha que loucura. Como assim o fim? Cuidado, o fim que eu digo não quer dizer que vai explodir, vai acabar, vai ter dilúvio, não é isso? É outra ideia, mas uma ideia muito poderosa. Eu mesmo demorei décadas para poder digerir essa informação que eu vou passar, que é uma informação que beira a ficção científica. Entropia é uma grandeza física de difícil compreensão. Não é que nem velocidade, força, aceleração, distância, tempo. Não é que nem energia, que já é uma grandeza um pouco mais sutil. Entropia é uma grandeza difícil de digerir. Entropia é a grandeza física que mede, grandeza física que mede a desordem energética de um sistema. Entropia é a grandeza física que mede a desordem energética de um sistema. Desordem energética é a palavra-chave. Os filósofos sempre se perguntaram por que as pessoas envelhecem e não rejuvenescem? Por que a natureza tem um sentido para fluir? Por que um copo é quebrado, mas eu nunca vou ver os caquinhos de um copo quebrado se juntarem para formar um novo copo? Por que os ovos se quebram, mas os ovos quebrados nunca se fundem para formar um ovo não quebrado? Dá a sensação de que na natureza tem regras, tem leis que fazem com que as coisas fluam num certo sentido e não em outro. E por incrível que pareça, foi estudando as máquinas térmicas que os homens foram entendendo que regra é essa, que a natureza exige que sempre seja respeitada. A regra é: tudo nesta vida ocorre com aumento de entropia. Qualquer fenômeno natural, todos os fenômenos ocorrem com aumento de entropia. O professor tentou me falar, me alertar para isso no vestibular, de maneira bem didática, né, falando de entropia e tal. Eu não aceitei a ideia, porque eu pensei comigo assim, ó. Eu pensei água líquida e água sólida, quem é que tem mais desorganizado? Quem é que está mais desorganizado? Água líquida, né? A química nos fala sobre isso, certo?
Aí eu pensei, ué, se eu pego água líquida, boto no congelador e transformo em água sólida, eu diminuí a entropia da água. Aí violei aquela regra. Mas na verdade, cara, como a gente acabou de estudar a máquina térmica fria, se eu tiro 200 joules de energia da água líquida para transformá-la em água sólida, eu não jogo 200 joules para o meio ambiente. Eu jogo os 200 joules que eu tirei dela, mais a energia que eu apliquei no gás, para o gás poder fazer isso para mim. Então, ao retirar 100 joules, 200 joules, X joules de energia de uma certa massa, organizando ela, eu tenho que jogar para o meio ambiente mais do que aquilo. Ou seja, eu organizo a massa de água, congelando aquela massa de água, e desorganizo muito mais o ambiente. Eu gero uma desordem fora desse sistema maior do que a ordem que eu gerei nele. E o problema é que todo maldito fenômeno natural investigado, todo e qualquer fenômeno natural investigado ocorre sempre com esse aumento de desordem energética. Quer dizer que vai chegar uma hora no universo que a energia vai estar tão desorganizada que nenhuma forma de vida poderá mais existir, porque as formas de vida, ao consumirem energia do ambiente, ela aumenta a desordem do ambiente. Eu vou lá e me alimento de 2.000 joules, 2.000 quilocalorias num dia. Essas 2.000 quilocalorias que eu obtive da alimentação, que era um estado organizado de energia química, parte dessa energia eu uso para, por exemplo, apagar e escrever o quadro, pensar, me movimentar, desorganizar o ambiente no qual eu estou, mas também gera calor na superfície, né? Liberação de energia térmica na superfície da minha pele. E essa energia que eu libero, ela é muito menos organizada do que a energia que eu consumi. Então tu vê, eu sou uma máquina de aumentar a desordem energética de onde eu estou. E não são só seres vivos, máquinas também aumentam a desordem energética. O copo, quando quebra, ele aumenta a desordem energética do sistema. Ah, professor, mas depois tu bota o copo na fornalha, derrete e recompõe o copo. Mas aí tu teve que queimar lenha para fazer a fornalha funcionar e aumentou enormemente a desordem energética do teu planeta fazendo isso. Cara, mesmo que toda a tecnologia exista, vai chegar uma hora que nem as estrelas poderão brilhar. As estrelas já terão consumido todo o combustível nuclear nos seus núcleos. E o que vai existir no universo é gás fino, espalhado por todo o universo, uma temperatura basicamente uniforme, e não haverão mais fontes frias e fontes quentes para ele poder aproveitar a energia. O universo vai acabar inanimado, sem vida e sem graça. Isso não é uma coisa que eu acho que vai acontecer. Caras muito mais fodas do que eu, gênios de verdade, já provaram isso matematicamente de diversas maneiras. Isso é muito doido. Sim, a finitude do universo já foi provada matematicamente, já está definido o fim do universo. Não é por isso que eu vou deixar de tentar evoluir tecnologicamente e tentar ver a última estrela brilhar, né? Quero estar orbitando a última estrela que brilha. Eu não, né? Mas a informação genética que está em mim hoje, né, vai ser passada para as próximas gerações. Então, não tem o porquê de não lutar pelo último suspiro de energia organizada, mas que um dia o fim vai chegar. E eu não estou dizendo que o universo vai encolher, né, e vai acabar. Na verdade, ele pode continuar infinitamente grande, mas a entropia vai ser tamanha que não vai haver mais nada que possa absorver a energia do universo. Me falaram isso décadas atrás, eu não consegui digerir. Por sorte, eu continuei a estudar termodinâmica, né? A engenharia mecânica estuda termodinâmica profundamente. E aí, ao estudar mais alguns anos a termodinâmica, eu um dia percebi que esta verdade realmente foi confirmada. Inacreditável. Isso é uma outra maneira de enunciar a segunda lei, tá? Isso aqui, ó, é uma outra maneira de falar da segunda lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica pode ser enunciada através da ideia de entropia, sem necessariamente passar pela ideia de rendimento. Muito doido. Legal, difícil de digerir isso, né, cara? Tomara que ocorra um outro Big Bang, né? Desculpa, perdão. Um outro Big Bang, de repente, para reorganizar a energia do universo
Né? Tem físicos que defendem essa ideia, né, de que uma hora a força gravitacional iria fazer com que a massa do universo todo voltasse a se atrair e entrando em colapso mais uma vez para gerar um novo Big Bang. Mas não é o que a termodinâmica diz.